Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Encontro na Arena, hoje com um horário especial. Vocês já estão acostumados a que a gente se encontra quinzenalmente aqui de manhã, geralmente, Fábio. E hoje a gente vem com um horário especial para nos adequarmos à agenda do Fábio e tê-lo aqui conosco trazendo o conteúdo. Esse encontro é... Aliás, boa tarde para quem está online, porque hoje a gente tem um time de peso, por favor, seja bem-vinda. Um time de peso aí no online conosco, tínhamos mais de 80 pessoas confirmadas. Eu continuo dizendo, é o meu papel aqui desse lado, dizendo que o presencial é mais legal, tá bom? Então, para quem está online, que vocês gravem isso e estejam conosco nos próximos momentos aqui. Novamente e oficialmente, sejam bem-vindos. Eu quero muito agradecer pela presença de todos e duas presenças especiais aqui, a do Fábio, é claro, e a do Daniel, que eu vou pedir para desmutar o microfone e já o nosso colega JP aqui, Daniel, vai te colocar na tela. O Daniel é representante da Fundação Dom Cabral e é quem nos deu suporte desde o início para que esse momento acontecesse. Então, para o encontro na Arena, a gente conta com a parceria, né, dos institutos e dos, enfim, parceiros que estão conosco, né, nessa jornada, para que eles nos suportem a trazer conteúdo de peso e conteúdo de fronteira para esse momento. E hoje não foi diferente. Nós contamos com o suporte da Fundação Dom Cabral e o Daniel já está na tela. Você já está na tela, já está sendo vista aqui por todo mundo. Daniel, dá um oizinho. Olá, pessoal, E eu boa quero tarde, tudo bem? te agradecer por todo o suporte até aqui, Daniel, e o nosso encontro está oficialmente aberto. Por favor, gostaria que você sinalizasse para a nossa turma do que se trata os diálogos agroambientais que a gente está trazendo hoje pela primeira vez aqui para o AGTech Innovation. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Que alegria estar com vocês, mesmo que no online. Pelo visto, o telão é grande, é um online profissional. Parabéns pelo encontro na Arena. Eu sou um grande fã da PwC AgriHub, que é um lugar incrível que gera conexões, né, entre produtores, agroindústria, toda a cadeia, enfim, a academia, a pesquisa aplicada. A gente tem oportunidade, usualmente, eu, como representante da Fundação Dom Cabral, tenho oportunidade, usualmente, de levar turmas da Academia Global do Agronegócio, que são estudantes e participantes que investigam aí mecanismos, ferramentas de gestão para o agronegócio. Então, a gente aprende muito com o AgriHub, então agradeço mais uma vez essa parceria. Bom, pessoal, como a Gabriela comentou, eu sou Daniel Parreiras, eu sou o gestor responsável pelo hub que tem na Fundação e se chama FDC Agroambiental. É um locus de pensamento do agronegócio brasileiro e global que reúne três pilares, um ligado à pesquisa e conhecimento, e aqui esse ciclo é uma parceria, a gente chama de ciclos de diálogos agroambientais, do qual eu convidei o professor Fábio. Serão 6 ao longo do ano e alguns deles acontecem no PwC AgriHub em parceria. A gente acredita que é muito valiosa essa parceria. Mas, bom, então o FDC Agroambiental, que é esse grande hub na Fundação, tem o pilar conhecimento, pesquisa, mas também tem o de programas, educação, e um terceiro que são os laboratórios de ações práticas, onde a gente enfrenta aí temas desafiadores, temas de fronteira, para mudar o jogo quando a gente pensa em produtividade, competitividade e também endereçamento de questões como mudanças climáticas, desafios do mercado de carbono, uso da terra no Brasil. Tá? É uma alegria enorme contar com a presença do professor Fábio. O Fábio coopera aí na Fundação Dom Cabral com diversas disciplinas, debate de temáticas e de projetos no que diz respeito à pauta clima, à pauta mercado de carbono e outras. É um executivo de mercado muito conhecido nessa área, ele vai contar um pouquinho para vocês da trajetória dele. Então, é uma alegria essa parceria. Gabriela, mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Super obrigada, Daniel. E por favor, Fábio, você que é a estrela eu ia falar do dia, a estrela da tarde, se apresente, conte para a turma aqui sobre você e abra seu tópico. Antes disso, eu só gostaria de fazer um balizador aqui que a gente tinha combinado, né, Fábio? Quem aqui é de corporação? Boa. 2, 3. Startup?
Boa. Temos produtores rurais aqui também. Joia. Restante do time do ecossistema, que sempre nos prestigia. Muito bom. É porque o Fábio me perguntou, né, qual o apetite da turma acerca desse tema. Falei, então vamos perguntar de onde o pessoal vem para já começar a balizar essa conversa, certo? Seja super bem-vindo, Fábio. O tempo é seu e já conta para o pessoal que eles podem ir te interrompendo aqui no presencial, lá no online também, para isso se tornar um bate-papo, né? Ótimo, muito obrigado, Gabi. É uma honra enorme estar aqui. Se eu sou uma estrela, eu sei que é uma constelação, né? É uma galáxia, não é isso? Então, vamos ficar nesse nível aqui. Então, agradecer muito aí a você, a Ana Júlia, a Dirceu, pela convite, como o Daniel falou, é um prazer para a gente estar aqui nessa colaboração. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, que eu até já tinha ouvido falar, mas não tinha tido o prazer de estar aqui, né? E como a gente combinou, né, Gabi, a ideia, JP, se você puder, a nossa dinâmica aqui que eu conversei um pouco com a Gabi é o seguinte, você tem duas opções. Você fala ininterruptamente por um tempo X, no final a gente tem as perguntas, ou então você pode sendo interrompido, né? E aí a gente computa isso no tempo total. Eu preferi a segunda opção, acho que fica mais dinâmico, então, por favor, se sinta à vontade para me interromper a qualquer momento, perguntar. Para quem está tentando explicar alguma coisa, como diria o profeta, o melhor método é a dúvida, né? Então, quando vocês perguntam, vocês ajudam muito a gente nessa tarefa que não é nunca a mais simples, né? E aí nós vamos fazer isso, né? Vamos discutindo. Pode acontecer que em algum momento eu peça para vocês esperarem um pouco, pode ser que a gente trate disso um pouco mais para frente, slides. E ainda assim, no final, a ideia é ter um tempinho para perguntas mais livres, enfim. Se a gente consegue fazer isso em mais ou menos uma hora e pouquinho, né? Esse é o tempo. Então, essa é um pouco a dinâmica aqui que a gente pensou para o dia de hoje, né? Já trabalho. Realmente. Uma, como muitos aqui já viram, é causada pelo excesso de concentração de gás de efeito estufa na atmosfera.
gás de efeito estufa, os principais são o CO2, o metano e o 2O. E daqui para frente nós vamos falar carbono, em geral, que é o tema mais informal. Tá? Acontece que, basicamente, a radiação infravermelha, que é a geração de calor no Sol, vem para cá, esses gases, ela reflete e volta uma parte para o espaço, e graças a esses gases, boa parte desse calor é retida aqui na Terra. Se não fosse o efeito estufa, a Terra seria um planeta gelado. Né? Então, na verdade, o efeito estufa é bom. O problema é o excesso. Né? E aí que entra o homem, desde a Revolução Industrial, a gente emitiu de uma forma completamente desproporcional em relação ao que o planeta aguentava no seu equilíbrio natural, né? E com isso a gente incrementou excessivamente essa concentração de gás de efeito estufa. Então, a analogia que eu faço sempre é o seguinte: imagina que você está dormindo um friozinho gostoso, com uma cobertinha, está ótimo, né? Chega alguém e coloca outra, chega alguém e coloca outra, chega alguém e coloca outra, é isso. Né? Então, a coberta em si é boa, o problema é o excesso de coberta, é a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. E esse é um processo acumulativo. Né? Esse excesso ele começou a ser gerado a partir da Evolução Industrial. Por quê? Porque nós, como humanidade, resolvemos queimar em larga escala petróleo, carvão mineral e gás natural, que são os principais responsáveis pelas emissões de gás de efeito estufa no mundo. Né? O desmatamento é importante, mas não é nem 10% ou 12% do problema total. Né? E aí, o que aconteceu foi que esses vários fluxos de emissões acumulados ao longo do tempo geraram um estoque que hoje a gente tem aqui. Então, quer dizer, você tem parte desses gases decaem em alguns anos, mas boa parte fica por centenas de anos. Né? Então, a gente ainda tem aqui carbono na década da Revolução Industrial. E, obviamente, os países desenvolvidos foram que contribuíram mais para o problema. Por isso que a gente tem um princípio chamado das responsabilidades comuns mais diferenciado, ou seja, os países ricos, eles têm que agir primeiro com mais intensidade, porque não seria justo o Brasil, outro país em desenvolvimento, tenha, por exemplo, que fazer um trade-off entre investir no bem público global ou local, saúde, educação, para resolver um problema que não foi ele que causou. Né? Todo mundo tem responsabilidade, mas uns mais, outros menos. E aí, por que eu estou falando isso aqui de uma forma enfática, né, em relação ao estoque acumulado na atmosfera? Isso se conecta diretamente com o ar, que a gente tem duas formas de resolver isso. A primeira, que é a mais óbvia, é diminuindo as emissões, né? Os fluxos positivos vão ter. Qual que é a segunda? Que tem mais a ver com o ar? Retirar carbono da atmosfera, né? O famoso sequestro de carbono. Então, é importante a gente ter isso em mente. Né? As duas formas de mitigar o problema: ou você deixa de emitir e reduz as emissões, ou você remove essa atmosfera. Claro que tem uma discussão extensa sobre as tecnologias para isso, as práticas, etc., mas é importante a gente ter isso em mente. Bom, feita essa brevíssima introdução né, de tentar explicar em 2 minutos o que a ciência demorou décadas para resolver, né? Como é o nosso status hoje como humanidade. Aqui a gente tem aqui a gente tem as emissões globais de carbono e a evolução prevista até meados do século, se nada for feito. Aqui é essa curva amarela. E essas trajetórias que vocês estão vendo aqui é o que tem que acontecer com essa curva de emissões para que a gente alcance as metas do Acordo de Paris. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, né? Que é basicamente esse aquecimento médio da Terra no máximo 1,5, 2 graus em média em relação aos níveis pré-industriais. Você deve estar perguntando: 1,5 grau muda em meia hora numa cidade. 2 graus, não tem problema, tem de manhã, o problema é que isso é a média, né? Os extremos é que são complexos. Então, isso aqui, gente, é o que tem que acontecer com a trajetória de emissões global para que a gente alcance níveis relativamente seguros, né? Sendo que ano passado a gente alcançou 1,5 grau, todo mundo viu os vários eventos extremos que ocorreram. Né? Hoje a gente, se tudo der certo, se tudo correr como planejado, a gente vai chegar aqui. Esse triangulinho vermelho parece uma biruta de aeroporto, né? Mas basicamente, se os países cumprirem as suas metas previstas, nós vamos fazer isso aqui. E olha o gap que tem. Um dos desafios da COP30, né,
seria que, antes da COP, na verdade, os países renovassem as suas ambições, eles apresentassem novas NDCs, que são os seus compromissos dentro do Acordo de Paris. NDCs são contribuições nacionalmente determinadas entre eles. Então, só para a gente ter uma ideia da escala do problema que ainda existe. E aqui, não para eu ler isso tudo, eu sei que é difícil, mas qual que é a ideia desse slide? Ali a gente tem os gases de efeito estufa, né? O CO2, o metano e o N2O são os principais. E percebam o seguinte, né? Quando a gente pensa que isso é um problema ambiental, as pessoas tendem a olhar para lá. Gás de efeito estufa Tem gente que confunde com poluição, nem não é poluição porque nós estamos respirando aqui. É exatamente nocivo para a nossa respiração. Mas, na verdade, é um problema ambiental. Isso não é um problema econômico. Os sintomas ambientais. Por que ele é econômico? Para resolver aquilo ali, a gente tem que transformar todos esses setores que estão aqui, que é basicamente a economia inteira. Né? Então, eletricidade, calor, construção, manufatura, transporte, agricultura, inclusive, usar terra e florestas, resíduos, processos industriais. Né? Então, percebam que aqui tem os subsetores, né, dentro de cada um desses itens. Então, não adianta nada a gente pensar que é um problema ambiental, quando, na verdade, é um problema de transformação econômica, com sintomas ambientais. Né? É igual quando você está com febre. Se você tomar um antitérmico, você vai melhorar um pouquinho a febre naquele momento. Mas só vai resolver a infecção se você tomar um antibiótico. Né? Então, a economia está infectada, a gente tratar com antibiótico, transformar isso aqui. Né? Processos, fontes alternativas, práticas melhores de uso da pele. Então, tenhamos isso em mente. Nós estamos falando, apesar de ter uma página no sintoma ambiental, é o maior problema de ação coletiva da história da humanidade. E nessa história, vocês imaginam, tem uma política grande, porque você tem perdedor e ganhador. Você tem processo que vai ter que ficar menos competitivo, tem processo que tem que ganhar competitividade. Então, a política talvez seja o principal desafio, por aquilo que pareça. A humanidade hoje já tem uma série de tecnologias que seriam capazes de resolver grande parte do problema. São mais caras, vai envolver ganhador, perdedor. Então, você tem uma batalha aí pela regulação dessa história em nível global, nacional, local. Né? É importante a gente ter isso em mente. E aqui, para deixar claro, né, são os eventos, a evolução dos eventos extremos, desde aí, início do século passado até hoje. Né, secas, temperaturas extremas, enchente, tempestades, incêndios. Vejam aqui como é que isso sai completamente fora do padrão e onde que a gente está hoje. O número de eventos extremos confirmando a tendência que a ciência já nos dizia há algum tempo. Esse estudo é muito interessante, ele saiu em pouquíssimo tempo, e esses pesquisadores eles conseguiram estimar a perda atribuída a eventos extremos por ano, já atribuível a mudança do clima, que se tem evento extremo que aconteceria de qualquer jeito. O que esse pessoal tentou fazer foi isolar aquilo que não é o extremo padrão, mas aquele extremo que foi além do que já seria. Né? E percebam que chegaram em quase 150 pi por ano, com certeza está subestimado, tem uma série de outras coisas que não entram nem no radar, mas só que a gente tem uma noção de escala de perdas para a economia mundial. E aí, na hora que a gente pega o contexto do agro, isso fica ainda mais perigoso. Né? Esse é um estudo antigo, eu faço questão de mostrar, também que não é de hoje, né, que avaliou o que acontece com a produtividade de milho nos Estados Unidos, trigo na Índia e na África, com aumentos de temperatura de 1 a 4 graus. Percebam ali que a gente chega aí 20 a 30% de perda de produtividade agrícola com essas temperaturas aí entre 1 e 2 graus aumentando. Então, vocês imaginem que é uma perda global de produtividade agrícola de 20 a 30%. Claro, cada lugar vai ser um pouco mais, um pouco menos, mas essa é a média. O que isso significa para o agro e para a humanidade pública? Então, oi? De novo, né? Muito obrigado. Vou colocar aqui o microfone do Silvio Santos. Cadê a inovação? Um negócio tão simples. Por favor. Obrigado. A perda de produtividade realmente acontece. Assim, a gente é produtor rural e a gente vem medindo uns 3, 4 safras para cá, o clima está mais severo. A gente sempre teve veraninho na fazenda, mas com uma temperatura um pouco menor, né? Agora maior, então também deixar a variedade diferente, então já está, assim, dá para ver isso na prática, o que está acontecendo mesmo. Então, obrigado pela contribuição. É muito importante ter esse tipo de
de depoimento, né? Porque uma coisa é ciência, é técnica, discutindo, salas legais de reunião, etc. Outra coisa é a prática, né? E, infelizmente, eu sou o começo, infelizmente, porque do jeito que a gente está difícil de manter um grau B. Imagina se o que a gente sofreu no ano passado não é linear, né? A gente precisa de um altamente não linear, mas imagine se dobrasse isso. O que aconteceria? Bom, então, feita essa brevíssima introdução aí do fundamento científico, prático, que a gente está falando, como é que a sociedade pode se organizar para enfrentar isso? Se eu falei de transformar a economia, você tem instrumentos capazes de ajudar o mundo a mudar seu modo de produzir e de consumir. É isso que nós estamos falando. E aqui é interessante a gente ter em mente, isso aqui ao longo da minha experiência eu fui tentando categorizar, né? 4 vertentes de valor para a gente lidar com essa história. Tá? E percebam o seguinte, quando eu falo valor, não é só necessariamente oportunidade, porque a gente tende a achar que gerar valor é só oportunidade. Valor também tem que ser visto como proteção ao risco. Né? Eu dei alguns exemplos aqui, 500 mais relevantes. Então, um ponto importante, que é muito claro, né, é a questão do valor direto do carbono, é a precificação de carbono, fazendo no bolso, que é um pouco o nosso foco aqui hoje. Né? Então, daqui para frente, eu vou explorar mais com vocês esse item. Mas eu não queria que vocês tivessem em mente que é a única alternativa para lidar com isso. Talvez seja uma das mais relevantes, mas não é. Então, muito embora hoje a gente vá focar nesse primeiro item, existem também outras formas de ser. Por exemplo, outro tipo acordos bilaterais, você começa a conversar sobre taxas de produtos para importação de países que, teoricamente, já estão de carbono. Aí tem uma polêmica grande, até ponto que tem má fé política ou não nessa história, né? Demanda de novos produtos, critérios para comércio internacional, enfim, metas de desinvestimento de grandes fundos globais. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. A Amundi, que é a maior gestora de ativos, uma da 10ª maior, e a BlackRock, que é a maior, tem mais de 8 tri de gestão, várias dessas gestoras já têm metas, por exemplo, de não investir mais em empresas que recorram a mais de 30% da sua matriz energética no mercado mineral. Então, vocês imaginem que são esses trilhões saindo de alguns ativos e indo para outros. Já existem algumas dessas metas de investimento que tendem a aumentar ao longo do tempo. No terceiro trilho aqui, a gente tem uma série de novos mecanismos de governança pública e privada. Você já deve ter ouvido falar daquelas metas net zero, né, que as companhias vão adotando voluntariamente. Isso está aqui. Né? É voluntário, etc., mas você começa a ter vínculo com financiamento, com investidor, com atração de capital. Né? Hoje em dia, você tem organizações que ranqueiam a performance climática das empresas. A, B, C, D, E, mais ou menos igual um rating funciona a parte de captação de investimento. Né? E, por fim, toda a parte de gestão de risco. Os riscos físicos desses eventos extremos que a gente vai observar. Né? Então, é interessante ter isso em mente, e da agora para frente nós vamos focar só aqui no item que tem a ver justamente com os mercados de carbono. Quando a gente fala mercado de carbono, na verdade, os mercados de carbono, os mecanismos de crédito de carbono, eles são um dos instrumentos que a gente chama precificação de carbono. A precificação de carbono, né, atribuir valor a uma externalidade, né, trazer isso de volta para quem produz, ela tem a via do mercado e tem a via do tributo, da taxação. Né? Então, os governos podem taxar um produto específico, se for fóssil, ou podem criar um mercado de permissões de emissão, né? Que é o que a gente chama de cap and trade, que eu vou falar daqui a pouco. Então, teria isso em mente também. A precificação pode vir por tributação, que é mais fácil de entender, né? Você tributa aquilo que emite, ou via mercado, que é mais difícil de entender, por isso que eu vou gastar mais tempo explicando aqui. E aonde que entram os créditos de carbono nessa história? É o comércio que acontece aqui dentro, tá? Dentro desses mercados, e alguns sistemas permitem que os créditos de carbono sejam usados para abater as taxas. Então, quando a gente fala o termo crédito de carbono, ele pode estar vinculado tanto aos próprios mercados, como, eventualmente, também ao cumprimento de obrigações tributárias. Tenho isso em mente, então. Isso pode ser mandatório, como é o caso do mercado regulado de carbono, que é o que a gente vai ter aqui no Brasil, e pode ser também voluntário. Né? Você pode fazer projetos de crédito de carbono em nível voluntário que permitam esse engajamento. Isso tudo que eu estou falando que nós vamos aprofundar
a partir de agora. Vamos lá. Como é que funciona, então, a lógica do mercado regulado de carbono? Ou seja, o mercado que tem força de lei é mandatório. A sigla em inglês para isso, que vocês vão ver na literatura, é ETS, né, que chama Emissions Trading Schemes, ou, em português, a gente tem falado isso, SCE, Sistema de Comércio de Emissões. Como é que funciona essa história? Né? Aqui a gente tem 2 países, né? Vou pegar exemplos emblemáticos, quase que clichê. Imagina que esse aqui da direita é a Arábia Saudita, um país rico em petróleo. Esse aqui da esquerda é o Brasil. Né? E, eu não sei se eu mencionei isso lá atrás, mas a emissão de carbono, não interessa onde isso é feito, o efeito é global. Né? Então, se a gente emitir aqui na África, na Ásia, não interessa, vai para a atmosfera do mesmo jeito, é diferente da chuva ácida. A chuva ácida, as emissões de SO2, aí é um problema local. Todo mundo lembra de Cubatão, ano passado. Né? É local ali o problema. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas talvez aqui não. Não interessa. Né? Onde se emite, afeta o globo como um todo. Se não interessa onde que emite, interessa onde que reduz? Também não. Né? Aí é uma questão distributiva. Quem vai ter o custo de redução? Tem o princípio que eu falei que, em tese, os ciclos devem agir primeiro. Tá? Então, vamos assumir que esses países tivessem os mesmos limites de emissão, ou seja, as mesmas metas, né? Que é essa esferinha aqui afurada. E aí, a Arábia Saudita, por exemplo, que é uma economia mais baseada no petróleo, passou da meta, né? Ela não conseguiu chegar. E vamos supor que tivesse aí alguém com o poder de dar uma canetada global, sem querer fazer alusão a nada, mas que chegasse e falasse assim, olha, é o seguinte, agora você tem que reduzir 30%, mais ou menos aqui no olhômetro, você tem que botar isso para dentro. Tá bom, vou reduzir. Só que tem um detalhe, eu vou reduzir, mas para reduzir isso, eu tenho que reduzir minha produção de petróleo em 30%. O que vai acontecer? Se de um dia para o outro, a Arábia Saudita reduzir a produção de petróleo em 30%. Eu estou falando Arábia Saudita, né, gente? Mas os países produtores de petróleo, o que vai acontecer? E economicamente, o que vai acontecer? Inflação. Inflação global. Né? Se o preço cai de uma vez 30%, desculpa, a produção cai de uma vez 30%, obviamente, o preço vai subir. A gente tem inflação, tudo aqui fica mais caro para a gente. E aí que entra a beleza, entre aspas, do instrumento de mercado. Porque vocês falaram, peraí, vamos fazer o seguinte. Você pode ter um tempo para fazer isso, você não precisa fazer isso de uma vez. Então, enquanto você vai se preparando para transformar a sua economia numa economia de baixo carbono, faz o seguinte, vai lá no Brasil. O Brasil é um país que tem uma tecnologia, uma matriz energética já limpa, solar, eólica, reflorestamento, biocombustível, etanol. Então, apesar de lá já ser limpo, eles têm mais facilidade de reduzir. Fala o seguinte, paga para eles reduzirem a mais do que eles precisam, que vai dar o mesmo. Se eles reduzirem por você, é como se estivessem terceirizando parte da meta deles com o mesmo produto que é a redução de emissão global. Ok? Então, ele vai lá, faz uma coisa, o Brasil é o seguinte, eu vou te comprar aqui X créditos, que nesse caso são allowances, né, permissões de emissão, e com isso eu vou compensar essas emissões que eu estou emitindo a mais do que eu deveria. Essa é a lógica, essa é a beleza teórica de um sistema de comércio de emissões mandatório. Né? Por quê? O que permite, no final das contas? Isso não foi feito para o Brasil ganhar muito dinheiro exportando produto. Né? Claro que, como consequência, acontece, mas isso foi feito para quê? Para diminuir o custo de ajuste da economia global, para não deixar ter um choque de inflação no mundo por uma redução abrupta. Né? Então, é para isso que existe um sistema de comércio de emissão mandatório, para permitir um ajuste menos custoso, menos dolorido da economia global a uma nova realidade que precisa acontecer para que a gente tenha um futuro sustentável. Então, esse é o principal objetivo disso. E aí, como é que isso funciona na prática? Por isso que chama cap and trade. Né? Você coloca um cap, um teto de emissões, e permite o comércio dessas permissões. Se todo mundo está sobre uma meta, não tem problema ter a troca entre aqueles que têm a meta. Eles todos estão sujeitos a uma obrigação. Né? E muito embora eu tenha dado o exemplo agora entre 2 países, na prática isso no mundo tem funcionado mais dentro dos países, né? Que é muito mais fácil regular. Então, dentro do país, os países eles basicamente decidem aqueles setores que vão ser regulados. Né?
por exemplo, siderurgia, cimento, eletricidade, químicos, entre outros. Estabelece um teto de emissão entre os setores e permite o comércio entre os setores. Como é que isso funciona? Basicamente, o governo ele aloca essas permissões de emissão. Né? Então, o setor X você vai poder emitir até tanto, Y até tanto. E isso pode ser feito de duas formas. Ou o governo dá essas permissões para esses setores, ou ele leiloa. As empresas têm que comprar essas permissões para elas operarem. A pega está no custo. Né? E como é que isso é distribuído? Né? Basicamente, de duas formas. Se for gratuito, o governo pega uma história e faz uma estimativa de quanto é que vai ser, ou ele faz isso a partir de benchmarks, né? Que são parâmetros de emissão por tonelada de produto. Então, o benchmark para a emissão de siderurgia no Brasil, vamos supor que seja 1,7 toneladas de emissão por tonelada de produto. Ele dá 1,7 para cada empresa. Quem emitir a mais disso tem que fazer o quê? Reduzir ou comprar. E quem emitir a menos que isso pode fazer o quê? Vender. Você vai estar estimulando aquele que já está abaixo a ganhar a competitividade e expandir a produção. Né? Essa é a lógica. Tá? E aí tem formas de se fazer isso, tem toda uma discussão de comércio internacional, né? Você tem que proteger a sua indústria no primeiro momento, para que não venham produtos de fora e inundem o mercado sem pagar esse custo. Aí tem uma série de elementos que a gente vai ter que discutir aqui como país. Né? E aí vocês comecem a pensar, por favor, como é que ficar no agro nessa história. Vou falar mais tarde, mas tentem ter em mente isso enquanto a gente chega lá. Aqui está um exemplo do sistema de só um minutinho. Aqui está um exemplo do sistema de comércio de emissões da Europa, né? Como é que funcionou o CAP lá, europeu. Eles foram diminuindo a quantidade de permissões, né? Quer dizer, o tanto que as empresas poderiam emitir ao longo do tempo, gradualmente, para que a oportunidade de ajustar. Aqui é o tanto que é alocado via benchmark, o tanto que é alocado via gratuitamente, o tanto que é alocado via leilão. Um é mais seguroso que o outro. Geralmente, o leilão aloca-se para o setor de eletricidade, né? Que não tem muito risco de ser substituído por um produto internacional. As indústrias, geralmente, você precisa de ter uma transição um pouco mais suave. Tá? Você tem uma pergunta? Boa tarde, professor Silvanenê, aqui do Hub, né? Bom. A minha dúvida é como que chegou isso historicamente? Foram países, foram cooperação, são muitos players envolvidos, que é curioso como que chegou a nível dessa lógica, se puder comentar brevemente. Brevemente. Ou pode estender também. Vocês vão falar com as paredes, né? Mas é o seguinte, isso vem de muitos anos já da teoria econômica, daquele princípio do poluidor pagador, desde o tipo lá atrás. E depois você teve uma experiência da Bolsa de Chicago. O princípio econômico a gente precisa internalizar a externalidade. Uma empresa, por exemplo, que produz essa garrafa, né? Tudo aqui com custo para a garrafa, não tem? Ela tem que produzir o vidro, comprar essa papelaria, pintar a embalagem, né? Só que quando ela produz, ela é de carbono. Isso não está precificado. Se não está precificado, ela vai emitir até. É uma externalidade negativa que gera um dano coletivo. Então, a forma que se tem de fazer com que essa empresa considere esse custo, né, esse custo social que não é dela, é como? Precificando. Né? Ou taxando, ou colocando um limite de emissões para que ela possa atribuir valor econômico. E aí, próxima vez que você comprar a garrafinha, vai ter o custo de tudo embutido aqui, inclusive daquilo que você não está vendo, que teoricamente é uma redução de emissão, um crédito de carbono que ela comprou para poder operar. Entendeu? Essa é a lógica econômica. Mais para frente, depois, se puder, a gente entra um pouco mais na teoria econômica. Mas essa é a lógica. Realizar a externalidade é um princípio que já vem de algumas décadas na teoria econômica, poluidor pagador. Mais alguma questão, pessoal? Então, vamos lá. Já passando da metade, viu, Gabi? Sobre o nosso controle. Vocês podem estar se perguntando, mas isso está funcionando em algum lugar do mundo? Todos esses países aqui, que estão essas cores diferentes, já tem algum tipo de especificação de carbono. Seja taxação ou tributação, né, em português. E aí os vermelhinhos é onde já tem tributo. Tá? Ou seja via instrumentos de mercado, que é esse cap and trade que eu comentei aqui. O Brasil está aqui em lilás, porque aprovou ano passado uma lei, vou falar dela daqui a pouquinho, para criar um mercado mandatório aqui no Brasil. Né?
Então, percebam que já existe há mais tempo, na Europa existe há bastante tempo. Nos Estados Unidos, apesar do governo federal, lá a federação de fato funciona, né? Os estados têm muita autonomia. Então, tem vários estados americanos que já têm seus próprios mercados, né? Uma boa parte do PIB americano já está coberta, por isso, inclusive, a Califórnia. E se fosse um país, estaria ali entre os 10, 12 maiores do mundo, do ponto de vista de PIB. Né? Então, isso já existe já há algum tempinho, tem movimentado de alguns bilhões de dólares, acabou falando para vocês. E percebam o seguinte, não se preocupe aqui em entender tudo de novo, mas vocês estão vendo que aqui é agricultura? Ali são os setores cobertos nesses mercados, nesses sistemas, porque o governo pode dizer, esse setor vai ficar incluído, esse setor vai ficar de fora. Uma questão de política pública, de facilidade de ajuste tecnológico, enfim. E percebe quando a gente fala do agro, tem poucas experiências, né? Dessa cor aqui meio rosa, né? Que é o Quebec, Oregon, Nova Zelândia, Alemanha, Califórnia. Só que tem um detalhe, pessoal, que esse agro que está aí, na maior parte dos casos, é o uso de combustível no agro. Então, não é exatamente, vamos dizer assim, não é o agro raiz, vamos dizer assim. Né? É uma regulamentação de uma parte, que aqui no Brasil não é a principal. Então, na prática, o agro ainda não é regulamentado dentro do sistema de precificação de carbono mandatório em nenhum grande país do mundo, que é um desafio que a gente tem aqui no Brasil. E é o seguinte, vocês podem estar me perguntando, tá, mas que tipo de movimentação econômica isso gera? Qual que é o sinal de preço que isso manda para o mercado? Esse slide aqui, vocês estão vendo os preços que têm sido praticados ou nos tributos ou nos sistemas de mercado. Vocês podem ver que variam aí a 1, 2, 3 dólares até 140 dólares por tonelada de carbono. Né? E o que significa isso? Né? O que significa $1 por tonelada? O que significa custo? Eu gosto de dar um exemplo, do ponto de vista da oportunidade, para vocês terem um modo de grandeza que vem do setor florestal, que aqui é um dos berços no país, né? Da parte de engenharia florestal aqui em Piracicaba. Então, para vocês terem uma ideia, se uma empresa começar um reflorestamento, ao invés de uma pastagem, né, e conseguir captar o crédito de carbono pela remoção a um preço aí de mais ou menos uns 15, 20 dólares, ela seria capaz de cobrir quase a metade do custo do reflorestamento. Então, vocês imaginam, e olha como é que estão os preços, vocês imaginam o que significa para uma empresa falar assim, olha, eu descobri uma saída aqui que cobre metade dos seus custos de produção. Se isso funcionar, o que acontece? A gente tem um choque de oferta no bom sentido. Né? Você vai ter muito mais gente plantando madeira, e aí não só para aumentar o mercado dos produtos existentes, mas você pode começar a estimular outras coisas, etanol de segunda geração, produtos mais bem desenvolvidos para construção, fonte de energia, lignina, têxtil, uma série de outros produtos que poderiam ser estimulados por isso. Essa seria a beleza teórica de uma precificação de carbono ou de um crédito de carbono nesse caso. Né? Então, percebam que a gente já tem preço no mundo que está muito acima disso. Tá? Agora, isso não é automático. Vocês vão ver, e não é assim, porque tem uma série de critérios, daqui a pouquinho eu vou explicar. Mas só para a gente ter uma ordem de grandeza do que significa esses valores por tonelada. Tá? E percebam o que a gente precisa para chegar naquele cenário de 1,5 grau e 2 graus. O que a gente precisa mudar do ponto de vista de preço na economia para aquelas curvas terem esse processo de inflexão. Né? Esse aqui é um estudo relativamente recente do Banco Mundial. Ele aponta aqui para uma faixa de 60 a 120 dólares para a gente chegar aí nos 2 graus, né? E 200 a quase 400 dólares por tonelada para ficar no 1,5 grau. Ou seja, a gente ainda está relativamente longe disso, porque esse pessoal daqui são países relativamente pequenos. Ó. Noruega, Finlândia, Suécia, Suíça, Liechtenstein, Holanda. A Europa está num patamar já interessante, 60, 80 euros, né? Capaz de gerar transformação econômica, gerar incentivo para novos produtos, tá? E desincentivo para aquele pessoal que emite muito. Então, isso é para a gente ter uma noção do que significa o poder desse mecanismo de mercado regulado numa economia. Né? E aí é o seguinte, eu falei até então da lógica da lógica do sistema mandatório, né, do sistema de comércio de noções. E agora a gente vai mudar um pouco a chave e vamos falar da lógica do mercado voluntário. Você já deve ter ouvido falar do mercado regulado de carbono, que é isso que eu expliquei agora,
E a gente tem também a lógica do mercado voluntário de carbono, que é um pouquinho diferente. Ela é baseada na lógica de projeto. Ali eu falei de regular uma atividade industrial, né? Você vai regular uma planta. Uma planta siderúrgica, ela vai ter um teto de emissões. Uma planta de cimento vai ter um outro teto e pode trocar emissões entre si. Nesse mundo voluntário, a vida aqui é um pouco diferente. A vida aqui é o seguinte, você tem que fazer um projeto voluntariamente, né? E neste projeto, você precisa definir o que é a sua baseline, a sua linha de base. Eu costumo brincar daqueles ceteris paribus que a gente estuda na economia, né? O que se tudo mais continuasse como está, o que ia acontecer com a curva de emissões daquele caso, daquele projeto específico, né? Então, um exemplo simples. Uma empresa tinha uma caldeira diesel. Ela estava crescendo a produção dela, vai aumentar as emissões, certo? E ela falou assim, opa, a biomassa é mais cara, mas consigo comprar a biomassa e usar, porque eu vou conseguir vender isso de receita, então eu vou trocar minha caldeira por biomassa, com base no incentivo do crédito de carbono, porque eu vou reduzir minhas emissões. E aí, essa diferença entre o que a gente chama de baseline do projeto é a quantidade de crédito de carbono que pode ser gerado nesse projeto. Mas aí tem um princípio que a gente chama o princípio da adicionalidade. O que é adicionalidade? É um troço difícil de explicar e tem literalmente pilhas de páginas de regras sobre isso. Eu costumo brincar que é mais ou menos igual 50 tons de cinza. Tem desde as interpretações mais radicais às menos, né? Mas, grosso modo, é o seguinte, você precisa provar que aquela decisão que você está tomando de trocar a caldeira é atribuível ao fato de você poder obter o crédito de carbono. Né? Então, vou dar um exemplo aqui que é pegadinha, mas funciona. Vocês acham que Itaipu merece crédito de carbono? É a segunda maior hidrelétrica do mundo gerando energia renovável. O que vocês acham? Sim? Alguém acha que não? Todo mundo acha que sim. Obviamente não. Eu falei que era pegadinha. Mas por que é uma pegadinha no bom sentido? O que vai acontecer se Itaipu não conseguir o crédito de carbono? Vai ficar do jeito que está, né? Ela já não tem, desde que ela nasceu, então não vai acontecer nada do ponto de vista de emissões globais, né? Ela vai continuar lá produzindo. O que aconteceria se Itaipu vendesse o crédito de carbono de uma coisa que ela já está fazendo? Alguém lá na China, por exemplo, poderia comprar esse crédito e evitar reduzir suas emissões lá na China. Percebe? Então, nesse caso, o crédito estaria gerando um malefício ambiental, porque ele estaria permitindo que alguém lá fora não reduzisse a sua emissão em função de uma coisa que ia acontecer de qualquer forma. Percebe? Isso é o princípio da adicionalidade, que é completo, tem uma série de regras para provar que não dá tempo, é um dia só para explicar todas as regras. Mas esse é um pouco um princípio de um projeto do mercado voluntário de carbono. Ele tem que ter uma alta integridade, tem que provar que aquilo ali tem um lastro. Né? Agora, outra pergunta, pegadinha, mas todo mundo já vai saber. Se Itaipu quiser dobrar, ela merece crédito de carbono? Sim. Por quê? Está sendo feito? Não. Né? Até porque é difícil, haja área, haja um monte de coisa. Mas a lógica é exatamente essa. Olha, você precisa de um incentivo para ir além. Aí faz sentido, aí não tem problema nenhum. Ela pode até fazer um acordo bilateral com Três Gargantas, por exemplo, que é a maior. Ele falou assim, Três Gargantas, eu sei que está difícil você expandir aí. Vamos expandir aqui. É mais fácil, custa mais barato e para o mundo vai ser melhor. Eles vão lá, investem aqui, vai para o aumento da capacidade, fechou. Ela compensa a emissão de lá, reduzindo a emissão aqui. Aí faz sentido. Então, grosso modo... O agro, por isso que a reserva legal e a APP não estão entrando no crédito, né? Porque se for aplicar em usina é o mesmo, né? Aí, essa eu vou te pedir para eu responder no final. Porque se eu for te responder isso agora... Mas tem parte aí que faz sentido e tem uma parte que tem uma possibilidade de conseguir. E aí eu respondo daqui a pouquinho, uns 15 minutos. Pode ser? Mas o princípio é esse, tá? Mas tem algumas peculiaridades aí no caso do Código Florestal Brasileiro. E aí, gente, agora eu tenho que ligar um modo locutor de rádio. Eu preciso falar isso aqui, que a gente às vezes gasta 4 horas para explicar em 30 segundos. Né? Mas vou tentar. Qual que é o processo que alguém tem que fazer para tentar gerar um crédito de carbono? Isso aqui serve para todos os casos, inclusive do agro. Né? Então, vamos lá.
Primeiro tem que definir o que é o projeto, né? Então, eu dei o exemplo lá da troca de caldeira, que é um projeto relativamente simples. Você tem que escrever o que a gente chama de um PDD em inglês, chama Project Design Document, ou VCP em português, Documento de Concepção de Projeto. Isso tem que passar por uma validação por uma empresa de auditoria independente, credenciada pelo órgão regulatório, seja pela ONU, seja pelo mercado monetário X. Tem que passar por uma consulta pública global, não bem público global, né, o clima. Uma consulta pública local, você tem que mandar carta para o Ministério Público, a Prefeitura, Câmara de Vereadores, etc, etc, etc. Ela faz um relatório de validação, vê se o seu projeto está ok conforme as regras da metodologia. Depois isso vai para o governo, que é a Autoridade Nacional Designada. O governo tem que aprovar basicamente os aspectos socioambientais, mas acaba tendo que aprovar. Emite uma carta de aprovação ali em inglês, Letter of Approval, e vai finalmente para o Conselho Executivo desse órgão regulatório. Nesse caso, eu estou dando um exemplo do mecanismo do protocolo de Kyoto, que está mudando agora, mas a lógica é a mesma. O Conselho Executivo, nesse conselho, tem 10 membros de países desenvolvidos, 10 membros de países em desenvolvimento, por uma questão de equidade, né? Eles têm que aprovar. Se aprovar, o projeto é registrado, ele entra na fase de monitoramento. Depois da fase de monitoramento, você tem que chamar uma outra empresa de auditoria para garantir que de fato se implementou o projeto. Não pode ser a mesma empresa de auditoria aqui, isso não dá conflito de interesse, é uma empresa diferente. E aí, se der tudo certo, você tem um relatório de verificação. Tem condicionante, igual a certificação. Tem que condicionar, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, etc. E aí, você manda lá para o EB que tem que aprovar de novo. Tá? Isso aqui, gente, se for tudo assim, certíssimo, é no mínimo uns 2 anos. No mínimo. Né? Se der tudo muito certo, 1 ano e meio, talvez, né, Diego? Alguma coisa assim, se você ligar o fogo. Então, para vocês terem uma ideia do que é gerar um crédito de carbono. É isso, no mercado voluntário. No regulado é diferente. A empresa ela tem as permissões e não tem que preocupar com a adicionalidade lá. Por quê? Porque ela já está sobre o meta, e todo mundo tem a meta. Aí não tem problema você ter o comércio embaixo da meta, aqui é diferente. O projeto é voluntário, então você tem que garantir que, de fato, vai ter uma tonelada reduzida. É o exemplo que eu dei aqui de Itaipu. É o exemplo que eu dei da Caldeira. Né? Vamos lá. Alguns números aqui para vocês terem ordem de grandeza das coisas. Deixa eu voltar aqui. De novo, não precisam preocupar em ler tudo, mas aqui tem uma noção do mercado voluntário de projetos de agricultura. Né? Não saiu no relatório desse ano, que cobre 24 e 25, mas percebam ali que em 2022, projetos de crédito de carbono em agricultura movimentaram mais ou menos 42 milhões de dólares, o preço médio é $11 por tonelada. Em 2023, cresceu um pouquinho. E aí, no mercado voluntário, os tipos de projeto têm tipos diferentes de preço. Você pode ter um cliente que às vezes quer um projeto que seja mais vinculado à área de resíduo, outro quer florestal, porque ele acha que floresta tem mais apelo socioeconômico, ambiental. Né? Então, o mercado voluntário responde a demandas voluntárias, inclusive de marketing, inclusive de empresas que querem compensar parte das suas emissões para ficarem net zero. E você tem outros drivers de demanda que não são só a regulação dura, digamos assim, falando que você tem que reduzir. É uma lógica um pouquinho diferente e de uma escala menor, né? Porque esse mercado, para vocês terem uma ideia, ele chegou aí no auge em 2022 a quase 2 bilhões de dólares por ano. Sabe quando chegou o regulado, que eu falei em cima? Mais de 100 bilhões. Então, olha a diferença entre o regulado, o mandatório e o voluntário. 2 bi é muito dinheiro, não é desprezível não. Inclusive, dá para fazer muita coisa aqui no Brasil. E a tendência disso é crescer, né? Porque pela demanda que vocês exercem pressão de emissão. Mas isso é para a gente ter uma noção da diferença entre o que é mandatório e o que é regulado. Esses sistemas já cobrem quase 60% do PIB global, equivalente. 1/3 da população global, e os governos ganham dinheiro com isso. Não voluntário, não regulado, porque eles arrecadam também no mercado. Eles vendem allowances, têm taxas, uma série de questões. Então, hoje em dia, está dando mais ou menos 70 bilhões de dólares por ano de receita para o governo. Para funcionar, o que os governos teriam que fazer com essa receita? Funcionar 100%, né? O que eles teriam que fazer com essa receita? Investir em reflorestamento. Investir em algo que reduz a emissão. Mas será que isso vai acontecer aqui? No Brasil, tem o certo Será que isso vai para o caixa único? Será que não? No nosso sistema de mercado, isso está bem desenhado. Vamos ver se vai ser implementado. A França, por exemplo, metade vai para o caixa único do governo francês. Outra metade vai ser investido. Então,
Vocês veem que, lembra que eu falei no começo, que a política é um desafio, apesar de parece que é técnico, científico, no final das contas, existem essas pequenas decisões que fazem muita diferença. Né? E um ponto importante, nós estamos falando aqui do mercado de carbono, que cobre muito o que a gente chama de escopo 1, né, das emissões. Então, o escopo 1, basicamente, são as emissões diretas de uma empresa. Mas quando a gente fala disso no todo, é interessante lembrar que essa empresa também tem o escopo 3, né, que é a cadeia produtiva, a emissão da cadeia produtiva. O escopo 2 são as emissões de energia elétrica, né, ou seja, os mercados de carbono eles geralmente atuam nesse escopo, mas para aqueles outros drivers de valor que eu mencionei lá em cima, tem também margem para atuar nos escopos 1 e 2. Né? E agora, chegando aqui já na nossa reta final, né, vamos fazer um link maior aqui da governança global no nosso agro. Eu mencionei para vocês o Acordo de Paris, que é o grande acordo internacional sobre esse tema. Ele tem aquele objetivo, né, de manter a temperatura global média abaixo de 1,5, 2 graus. E a grande diferença do Acordo de Paris para o Protocolo de Kyoto, que era o anterior, é que Paris foi baseado em cada país fazer sua própria meta e mandar, vamos dizer assim, para o Acordo de Paris para que seja fiscalizado ali. Em Kyoto, não. Você teve números comuns para todos, mas esse foi o preço político para grandes países, por exemplo, os Estados Unidos e a China, entrarem num acordo. Eles não topariam entrar num acordo que desse para eles um momento, você tem que reduzir tanto. Não, eu quero contribuir, eu quero resolver quanto que eu vou reduzir. Né? Por isso que a meta chama INDC, Contribuição Nacionalmente Determinada. Cada país fez a sua. Esse é o preço político para a gente poder ter um acordo global. É difícil, é. A meta oficial da China é chegar no pico de emissões em 2030. Ela vai cumprir isso com folga. A da Índia tem a ver com a tonelada de intensidade de carbono do PIB, reduzir um tanto por cento. A da Europa reduzir 6% em relação a 90%, os Estados Unidos em relação a 2005. Então, cada um tem uma meta diferente. E esse arranjo foi todo feito. Os Estados Unidos e a China entraram e hoje os Estados Unidos estão saindo de novo. Mas são os desafios aí do multilateralismo. Né? Dentro do Acordo de Paris, a gente tem também 2 sistemas de mecanismo de mercado de carbono. Né? O 6 do artigo 6.2, ele permite que os países comercializem entre si esses créditos, se eles forem além das suas metas, mais ou menos como expliquei ali, mas de uma forma um pouquinho diferente. E o 6.4 permite que as empresas façam projetos e vendam para outras empresas ou para os próprios países. Mas para elas venderem para o país, elas vão ter que seguir a regulamentação da ONU, a regulamentação multilateral, não necessariamente a regulamentação de um padrão voluntário, não governamental. Né? E aí, gente, quando a gente pega o Brasil, não é novidade que a gente já tem uma das matrizes energéticas mais renováveis, 50% quase, 47% da nossa matriz é renovável, a média do mundo é 14%. O nosso PIB ainda está muito colado nas emissões, né? Crescimento de PIB, crescimento de emissão no Brasil ainda muito junto. Agora, no agro, aconteceu uma coisa interessante. Quando a gente pega a curva emissão e PIB, a emissão do agro cresceu menos do que o PIB, o que é bom. Significa que a gente, além de já ter uma série de vantagens, proporcionalmente, nós estamos conseguindo, do ponto de vista do agro, emitir menos por hectare, digamos assim, principalmente por ganho de produtividade. Né? Os outros setores da economia brasileira são mais vinculados a isso. Né? E aí, quando a gente pega as emissões do Brasil, né, vocês estão vendo esse aqui, basicamente é o desmatamento, que é o grosso da história. O azul são as emissões de energia. O agro é esse amarelinho que está aqui. Então, percebam que ele tem uma fatia importante, mais ou menos 1/3 das emissões. E aí a gente tem indústria, o vermelhinho, o resíduo, notem como que isso oscilou muito em função do desmatamento. Mas pensando na economia real nossa, a emissão cresce devagar ou rápido. Devagar, né? O PIB cresce devagar, a emissão cresce devagar. Infelizmente, nesse caso, né, a gente até tende a crescer, mas está difícil. Então, essa é um pouco a dinâmica das emissões do Brasil. E aí, na elaboração da nova meta climática do Brasil, da NDC atualizada brasileira, que aconteceu ano passado, isso foi o que o governo resolveu com a nossa meta para o clima atualizado, que é basicamente reduzir de 59% a 67% das emissões em relação ao ano de 2005. Esse gráfico aqui a gente não entende muito bem o que significa isso na história, né? Mas se vocês olharem para cá, vocês vão ter uma noção. 2005 está aqui. Então, significa reduzir mais ou menos 60% em relação a 2005. O que significa isso? Que uma boa parte dessa redução já ocorreu. Hoje a gente já está aqui, mais ou menos. Mas ainda tem que reduzir mais pela nossa própria meta climática e
O principal desafio, por razões óbvias, é o quê? É o desmatamento, né? Que é o principal ponto. Só que só a redução do desmatamento nessa meta climática do Brasil não vai ser o suficiente. A economia vai ter que começar a se descarbonizar também, né? Ainda que num ritmo diferente em relação a outros países. E aí perceba o seguinte, quando a gente olha para as emissões do agro, tá? Vejam que aqui tem 2 pontos sensíveis, né? O primeiro, isso é o que está no documento que está em discussão pelo governo, inclusive a consulta pública sobre isso começou, não só sobre isso aqui, mas sobre a NDC como todo, começou ontem, e vai ter um prazo agora para todo mundo comentar. Mas aqui percebam que na agropecuária as principais emissões são as emissões de fermentação térmica, que é o metano, né? Por quê? Porque 1 tonelada de metano equivale a mais ou menos 28, 25 toneladas de CO2. É como se ele conseguisse reter mais o calor que o CO2. Por isso que isso tem um peso importante. Os outros itens são relevantes também, mas não se comparam à fermentação térmica. E aqui tem um ponto, do ponto de vista de comunicação, é sensível, eu acho até que precisaria ser revisado. O pessoal está colocando o desmatamento como se fosse na rubrica do agro. E isso pode levar a mal entendido, porque não é o agro que desmata, é quase 1 bilhão de toneladas, né, de CO2 equivalente. Então, são pontos que a gente tem que tomar cuidado. Ali embaixo também tem a parte de remoção, né, de carbono da atmosfera, mas esse é um pouco aqui o panorama do contexto da agricultura e da pecuária. E aí, gente, como é que isso está se linkando com o mercado brasileiro regulado de redução de emissão? SBCE, Sistema Brasileiro de Redução de Emissão. O agro ficou de fora desse mercado. Por várias questões, sensibilidades políticas, questões de competitividade, né, tem uma certa polarização, tem gente que acha que deve entrar, porque representa quase 1/3 das emissões do Brasil, tem gente que acha que não deve, porque nenhum outro lugar do mundo regula o agro, e aí se você regular o agro, aqui, você pode ter um custo maior de alimentos, você pode deixar o Brasil teoricamente menos competitivo. O outro lado da moeda fala que não é bem assim, que na verdade a gente pode até ganhar competitividade se você considerar a propriedade como um todo. Você tem também a remoção da floresta, PP, reserva legal, etc. Enfim, é um debate que dá também um dia de debate, só por isso que eu estou falando aqui em 10 segundos. Mas fato é que o agro, por enquanto, está de fora, com uma exceção. A gente teve uma certa contribuição nisso aqui, na discussão da lei, etc. Conseguimos fazer algumas sugestões, essa foi uma delas, que é o seguinte: aquelas indústrias, o agro está de fora, ok, mas a indústria não, e a energia também não. Então, o que foi aceito no final desse processo aqui? Aquelas indústrias que tiverem alguma área, né, entre aspas, agrícola, vinculada à sua produção, elas vão ter a opção de colocar isso para dentro da regulação, que é exatamente o que está falando aqui no parágrafo 4. Né? As emissões líquidas. O que é emissão líquida? Emissão menos remoção. É o NET. Né? Emissão menos remoção são as emissões líquidas. Então, percebam, as emissões líquidas ocorridas em áreas rurais, pertencentes ou controladas pelo operador da atividade, por exemplo, uma agroindústria, tem uma caldeira, tem uma floresta plantada para caldeira, vamos dizer assim, né? Que estejam integrados aos seus processos de produção, poderão ser contabilizados em sua conciliação periódica a critério do operador. Então, tem uma pega aqui relativamente pequena, mas relevante, para ter essa interface entre a agroindústria, entre a indústria que é regulada, se ela quiser mostrar que o seu processo é verticalizado e computar a remoção. Isso pode servir para a floresta plantada, para a biomassa, para a energia, eventualmente para o setor energético como um todo, né? Na indústria de alimentos, isso é fundamental, porque a indústria mesmo mitiga pouco, gente. Né? E outra, mesmo quando a gente considera o agro como um todo, né? Estou antecipando aqui nos pontos finais, esse já é o penúltimo slide. Uma coisa é a gente olhar só o boi, né? Mas outro dia, eu não lembro quem falou, eu até estou fazendo aqui, se alguém estiver assistindo, me perdoa, mas eu não estou lembrando a pessoa. Ele falou o seguinte: olha, o pessoal lá de fora acha que o boi do Brasil mora na cidade. Né? Porque não é só o boi. É onde que o boi está. Ele está numa área, pode ter carbono solo, pode ter PP, que está removendo, ou seja, está removendo de estoque. Então, na verdade, o correto seria computar a propriedade como um todo nesse tipo de... Eu não estou falando nem do comércio de emissões só, né, mas na avaliação do agro como um todo no Brasil. Né? E por que isso é relevante do ponto de vista de competitividade? Nesse exemplo que eu comentei lá no começo, o mercado de carbono era uma das formas de transformar a economia.
E olha que eu não fui falando isso aqui, gente, ainda, mas se vocês perceberem, todos esses temas que estão aqui à direita, a gente perpassou de alguma forma. Nós falamos de comércio exterior, de investimento, de finanças, parte tributária, marketing, supply chain, scope 3, inovação, relações governamentais para acompanhar a lei, RH, ter capacidade para fazer isso, né? O próprio meio ambiente, que é o sintoma, enfim. Então, percebam como é isso aqui é interdisciplinar e que os setores que são divididos em inventários, né? Industriais, energia, processo industrial, energia, agricultura, transporte e resíduo, na verdade, são um fundamento aqui do nosso desenvolvimento, né? Então, quer dizer, é um tema muito interdisciplinar, muito além do ambiental que as pessoas geralmente tendem a rotular, né? E o que é muito importante para um produtor, né, ou para alguém que está querendo se engajar nesse tipo de processo, é ter um planejamento estratégico que seja capaz de mostrar para onde estão indo as minhas emissões, né? Qual que é o meu baseline, que tipo de ação que eu posso fazer, será que eu consigo gerar algum valor com isso? Será que naquela ação 1 eu consigo gerar um crédito de carbono? Será que na 2 eu consigo ter um benefício financeiro? Será que na 3 eu consigo ter um benefício de comunicação, de marketing, de preferência, de compra de um cliente, né? Gerar um portfólio disso para que ele possa ter uma estratégia para se inserir nessa nova economia. E quando você não faz isso, você tem dois problemas. Primeiro, você deixa de ter a possibilidade de obter esse valor. E o segundo é que você pode perder o seu lastro, né? Se isso aqui não fica claro desde o começo, e a empresa simplesmente começa a divulgar suas emissões sem mostrar exatamente aquilo que ela fez, vou dar um exemplo aqui, então me perco, né? Estou falando que isso vai acontecer só para a gente ter uma noção. Imagina se o regulador ele fala, não, faz o seguinte, você vai reduzir 20%. Em relação àquele, não, ao seu histórico. Olha aqui, o seu histórico é esse, então você reduz em relação. Opa, não, peraí, e o tanto que eu já reduzi? Você já reduziu? Bom, aonde? O que você fez? Né? Então, você tem aí duas grandes perdas aqui. Né? Além de perder o potencial valor, você ainda pode perder esse lastro, né? Que não é exatamente a coisa mais simples, mas dá uma noção boa daquilo de fato foi feito, daquilo que não foi feito. Né? Então, último slide, eu preparei aqui alguns pontos que eu acho que são mais sensíveis aí no contexto do agro, do mercado de carbono, para a gente tentar conversar um pouquinho aí. Claro, gente, que é muito importante que o agro acompanhe a regulamentação do SBCE, né, desse mercado regulado de carbono, sem dúvida. Vamos ver como é que vai ficar a questão das emoções. Ainda vai ter debate se o agro vai ficar de fora, se não vai, por enquanto está fora, mas não sabemos exatamente o que vai acontecer. Mas mesmo se ele não entrar, tem pontos muito relevantes aqui, tanto do ponto de vista de oportunidade, quanto do ponto de vista de ameaça. Tá? Primeiro, existe a possibilidade do setor agro gerar crédito de carbono em mecanismos voluntários, como aqueles que eu mencionei. Já tem algumas metodologias para isso, vocês viram ali o volume do mercado. Nós temos agora uma fase muito rica, que é o artigo 6 do Acordo de Paris, que está desenvolvendo novas metodologias para isso. Então, o agro tem que ficar atento a isso, para ver se essas regras fazem sentido aqui para a gente. Segundo ponto, a relação disso com o comércio internacional. Você já deve ter ouvido falar do CBAM, que é aquele mecanismo da Europa que sobretaxa produtos que não têm redução de emissão mandatória na hora que vai entrar lá. Né? Vocês devem ter ouvido falar também do EU Deforestation Free, que teoricamente vai banir aquelas cadeias produtivas que tiverem gerado desmatamento até uma data X. Né? Isso não tem a ver diretamente com o mercado de carbono, porque o CBAM ele foi feito para, teoricamente, deixar o produtor local um nível de equivalência com o produto internacional, né? Para não correr o risco dele ter um custo lá e perder competitividade no mercado dele para um produto importado mais intenso em carbono, por exemplo. Né? Terceiro ponto, tem que prestar muita atenção nessas novas regras de relato de emissão corporativa, mesmo que não tenha a ver com o mercado de carbono. Inclusive no GHG Protocol e no SBTi, que são os principais para informar as emissões e determinar as metas do net zero. Eles ainda não consideram direito, por exemplo, o balanço de emissões. Agora que vai começar a entrar isso lá, como é que você computa a remoção de carbono numa meta corporativa? Ainda tem um grande gap nessa história. Tem algumas coisas que eu, particularmente, acho até absurdas. Por exemplo, tem uma proposta que está sendo discutida globalmente, que uma empresa, quando ela vai reportar a sua remoção, ela tem que reportar também qual é o impacto da área que ela está ocupando, para ver se ela não vai empurrar ninguém para o desmatamento. E uma das formas, uma das propostas que está seriamente sendo considerada é que a empresa teria que relatar o seu custo de oportunidade de carbono. Sabe o que é isso? Você está ocupando uma área aqui. Se você não estivesse nessa área, qual que é o bioma que ele tem?
É a Mata Atlântica? Não, então reporta aqui, ó. Se eu puxo a portagem de carbono, então, porque na sua, estou simplificando, mas é um pouco. Imagino, já é difícil você demonstrar que você não se matou. Ou, imagina tem que mostrar, não, se não existisse aqui tem um bioma X. É até interessante, mas até se explicar que você não desmatou aquilo, né, que aquilo é o que teria, assim como quem habitou o país há 200 anos também, teve esse tipo de impacto, não seria exatamente a coisa mais fácil. Essas nós estamos lá. Como é que o agro vai se mobilizar para isso? Lembrar que o desmatamento, ou o simples risco de é o que gera a maior parte da pressão política e econômica sobre o agro, sem dúvida nenhuma. Né? Ainda que você tenha uma parte do agro que não tem culpa, a maioria, né? Tem uma outra banda que às vezes não necessariamente segue a legislação, não segue os melhores parâmetros, e esse tipo de imagem contamina, né, a nossa matriz energética limpa, a nossa reputação, que eu estou querendo dizer. Né? Então, isso de fato é um problema. A gente tem o Código Florestal aqui, que já tem a PP e reserva legal, que é uma prática raríssima no mundo, né? O produtor, entre aspas, é obrigado a ter isso, né? E, como eu falei, começou agora a consulta pública sobre essas metas para o agro no Brasil, acho que vale muito a pena dar uma olhada, um documento tem, só está até na hora do Brasil discutindo um pouco sobre isso. E lembrando que, além disso tudo aqui, tem tido uma pressão crescente de clientes, investidores, bancos, né, para redução de emissão, com ou sem esses mercados de carbono. Por isso é importante a gente ter essa visão holística, né, que eu tentei comentar com vocês no começo. Existem vários temas, a gente focou aqui um pouquinho mais no mercado de carbono, que era um pouco do objetivo, mas é importante a gente ver o mercado plugado nesse ambiente mais macro, com essas várias fontes aí de pressão. E aí eu vou ficar por aqui, o slide mais importante é esse. Muito obrigado pela paciência e fique à vontade. Estou devendo a sua resposta, né? Posso pedir para o Tomé repetir, porque o pessoal de casa escuta? Isso é questão da adicionalidade, na questão da reserva legal da PP, porque, em tese, como você é uma obrigação, você não tem adicionalidade. E vendo agora mais esse finalzinho da sua apresentação, grande parte do código manda você recompor a sua reserva. Você tem que fazer, mas você pode cercar ou plantar. E aí tem uma fixação de carbono também, né? Porque você aparece, vai ter como podemos conjugar isso ou não? Isso pode entrar com uma adicionalidade? Você é uma ótima pergunta. Tem duas abordagens aí, né? Como é que é o seu nome mesmo? Tomé. É o seguinte, para as áreas de EPP e reserva legal que já estão recompostas, você tem lá uma floresta bem cuidada, etc., ali você não tem adicionalidade nenhuma, né? Porque a floresta já está pronta e você não vai falar que aquilo vai ser desmatado, né? Ela está protegida por lei. Agora, para os casos de APPs e reserva legal que ainda não estão recompostas, existe uma conexão entre o Código Florestal, que a gente até participou muito dessa discussão também na época, fizemos sugestões parecidas, que o código permite você utilizar o crédito de carbono como um meio de implementação para que você possa cumprir o próprio código. Aí tem lógica. Aí ele não está tirando a adicionalidade, percebe? Por isso que eu falei que a resposta é um pouco mais complexa. Até porque seria um incentivo perverso. Você imagina que se toda lei que o país fizesse, ela tirasse a adicionalidade do projeto. Teoricamente, o país poderia não querer fazer a lei, né? Para que eu vou fazer uma lei? Se eu vou dar um tiro no meu próprio pé, eu não vou conseguir receber um recurso para implementar o objetivo da lei. Então, no âmbito da ONU, ficou convencionado, isso agora entrou também no artigo 6, que quando um país, eu estou simplificando, né, gente? Um pouquinho mais complexo que isso, mas quando o país prevê o uso do mercado de carbono para implementar uma lei ou uma política, aquilo ali não tolhe a adicionalidade do projeto. Exatamente esse caso do Código Florestal. Por quê? Já é muito você exigir que o produtor não explore economicamente uma área da sua propriedade que ele comprou, que ele pagou, que ele tem o direito legítimo, que é um benefício enorme. Além disso, se você tolhesse esse produtor de usar o mercado de carbono para gerar uma receita para ele recompor a área, aí não ia fazer sentido. Né? Então, neste caso, tem essa diferença. As áreas já estabelecidas realmente não têm adicionalidade, elas estão lá prontas, mas as APPs e as legais que ainda precisarem ser recompostas, e é custoso fazer isso, né? E você não tem receita nenhuma.
Aí você pode tentar fazer um projeto de crédito de carbono para que isso gere uma receita extra, e essa receita extra viabilize a sua restauração. Entendeu? Colocar no frada, essa... Aí, vamos lá, é um outro ponto muito importante, porque é importante também que quando você fala fazer seu CRA, isso entre lá no CRA, né? Porque se não entrar também, alguém pode argumentar, não, você já se comprometeu aqui a fazer 100, então agora você não precisa do crédito, que é uma discussão legítima, né? Então, é por isso que é muito importante, para quem é produtor, para quem é do setor público, né? É muito importante integrar esse tipo de mecanismo nas leis e nas políticas públicas do país. Eu costumo brincar o seguinte, o mecanismo de mercado, ele, obviamente, é para estimular a livre iniciativa, mas os estados, eles podem fomentar o uso do mecanismo de mercado para cumprir uma política pública. Teoricamente, é o que deveria ser feito, porque é recurso externo para alcançar um bem global complementado domesticamente, né? Então, tem lógica esse tipo de coisa. E no Código Florestal, a gente conseguiu chegar nesse meio termo que me parece mais justo. Legal. Tudo bom, Fábio? Prazer, eu sou Murilo, trabalho aqui no PwC Technovation. Antes de mais nada, queria te parabenizar. Ótimo papo, tive que ser aqui no meio, desculpa, né? Ótimo papo, eu acho super relevante, tá? E eu queria só retomar uma discussão quando você apresentou aquela lâmina sobre os setores da economia, sabe? Me veio uma pergunta aqui. Você disse que para atuar no mercado de carbono existem duas abordagens, né? A redução e o sequestro. Dentro das linhas de economia, todas elas podem atuar com a redução. Mas aí você me corrija se eu estiver errado. O potencial de sequestro é focado na agricultura. Eu queria entender com você a sua visão de... Será que a agricultura tem potencial de conseguir atender todas as outras linhas da economia globalmente, né? Porque quando a gente está falando disso, a gente está falando de países que são de setores primários, por exemplo, olhando para países de setores terciários, como o Brasil, alguns países da África. Queria entender com você se globalmente o setor terciário terá potencial de atender a essa demanda de sequestro das outras linhas da indústria. Ótima pergunta. Na verdade, é o seguinte: o que acontece? Não tem nenhuma solução que é bala de prata para mudança do clima. Vocês viram lá que a economia inteira. Então, não é que o agro, e eu acho que você não quis dizer isso, você perguntou, mas não é que a remoção do agro vai ser capaz de compensar toda a emissão da indústria de energia, do transporte. Não vai, né? Mas se ela conseguir remover uma parte substantiva, já está excelente. Esse é o espírito da coisa. Saiu um relatório no ano passado, retrasado, do IPCC. O IPCC, para quem não sabe, é o painel intergovernamental sobre o nosso clima. É o painel de cientistas que a cada 5 anos faz uma revisão da literatura global para ver onde o mundo está indo, do ponto de vista de mitigação, do aquecimento do planeta, etc. E o IPCC deixou muito claro que para o mundo alcançar essa neutralidade de carbono, a remoção vai ser fundamental. Não vai ser fundamental porque ela vai compensar toda a emissão, mas ela vai ser capaz de nos dar tempo, alguns anos, para a gente conseguir reduzir as outras emissões permanentemente, né? Então, esse é o espírito da coisa. Ela é uma solução importante, fundamental, mas não é a única, e sozinha não vai ser capaz de resolver o problema. Mas tem um potencial grande. A gente pensa sempre no carbono sequestrado pela floresta, restauração, floresta plantada artificial, mas tem carbono no solo, tem uma série de outras questões. A agricultura vegetativa, né? Uma série de questões. Existem também outros tipos de remoção. Tem o que a gente chama de DACs, Direct Air Capture. São tecnologias para absorver o ar diretamente. Você tem o que a gente chama do CCS, que é Carbon Capture Storage, estudado na indústria de petróleo, né? Que é você pegar o CO2 e injetar de volta lá no posto de petróleo. Então, existem também outras alternativas que elas vão compor esse portfólio global para enfrentar a indústria. Muito obrigado. Eu tenho... Temos uma do online agora. Vou trazer uma pergunta online aqui do Caio Dias, da Ecomp, com relação à estruturação de projeto. Qual a relevância da eficiência de irrigação como uma variável a ser convertida em crédito de carbono? Por exemplo,
redução de desperdício ou o aumento da lâmina de irrigação para otimizar a produtividade pode ser considerada como um fator gerador de crédito de carbono? Vamos lá, é interessante a pergunta. Agora, o seguinte, o que acontece, pessoal? Nem tudo gera crédito de carbono, né? Então, por exemplo, ele comentou, ou ela, não sei, sobre irrigação. Né? É o Caio. Caio, você comentou sobre irrigação. A irrigação, obviamente, você está distribuindo o melhor uso da água na propriedade. E aí, vamos lá. Isso daria crédito de carbono? A priori, eu diria que não. Né? Porque você teria que mostrar muito claramente como que aquela mudança no processo de irrigação vai gerar uma redução de emissão na sua propriedade de uma forma adicional, ou seja, de uma maneira que ela não seria feita sem crédito de carbono. Né? Porque, primeiro, você já busca essa eficientização de qualquer forma. Vamos fazer o outro lado da moeda. Se você mostrar que existe um sistema de irrigação, que ele é, você mas tem outras barreiras que não são só as financeiras. Mas, por exemplo, você tem um sistema de irrigação que é muito mais caro do que o tradicional. E você não tem dinheiro, você não tem capital para isso. E se você conseguir implementar esse sistema, você vai ter um ganho de eficiência geral na sua produtividade, que você vai conseguir, por exemplo, fazer uma intensificação da pecuária e, com isso, emitir menos por hectare. Talvez aí faça sentido. Mas perceba que você teria que deixar muito claro, você usaria o crédito de carbono para viabilizar esse novo sistema de irrigação. Você tem que computar de uma forma muito clara qual que é, de fato, a redução de gás de efeito estufa. De redução de uso da terra, não tem dúvida. Mas nem tudo que se reduz de uso da terra gera crédito de carbono. Depende exatamente da solução. Então, essa é a dinâmica. Um exemplo interessante, que é análogo a esse, é o seguinte: projetos para trocar a lâmpada normal com LED. Né? Teoricamente, não teria funcionalidade. Por quê? Você não vai economizar com LED? Então, você não precisa de crédito de carbono, você vai economizar. Agora, tem gente, tem empresas, nem tanto, mas cidades que não têm o dinheiro para trocar a lâmpada, porque a lâmpada é muito mais cara. Né? Aí, nesse caso, pode fazer sentido. Você tem uma barreira que ela vai além do ganha-ganha. Ela deve se pagar daqui a 10 anos. Mas você não tem o CAPEX para gerar aquilo. Aí pode ser que tenha adicionalidade. Você vai precisar do recurso adicional para trocar aquela lâmpada. Você não tem aquilo, só depois isso vai acontecer. Agora, se você me perguntar, aqui o Hub Agro provavelmente teria adicionalidade? Teria, porque aqui as empresas têm condição de trocar a lâmpada, o LED. Né? Mas numa comunidade mais simples, numa vila, numa favela, talvez isso faça sentido. Você não tenha o recurso na hora disponível para acontecer isso. Então, eu acho que é uma resposta análoga ao que ele quis tentar perguntar. Fábio, primeiro, parabéns pelo conteúdo que você apresentou, achei que foi muito bacana. Meu nome é Guilherme, eu sou da Tecna, que é uma empresa parceira aqui da Agitec. Nós somos uma desenvolvedora de software, né? E qual é o nosso case recente? A gente entregou no final do mês passado, no governo do estado do Acre, um aplicativo que faz a medição da pegada de carbono, né, para todos os viajantes, para todo mundo que vai para o governo do estado do Acre, consegue medir o footprint, a pegada de carbono, se foi de avião, se consumiu hotel, quantos dias ficou, então a gente consegue calcular isso tudo. Obviamente que o governador de estado utiliza isso também como poder político, né, por ser um pioneiro, e a minha questão, ilegítimo exatamente, mas a minha questão é, considerando fatores políticos e também a questão da PL 528, né, que do crédito de carbono em si como mercado, como que você vê na linha do tempo essa corrida? É algo que está próximo de efetivamente virar um negócio no Brasil ou está muito distante? Olha, o copo meio vazio ou meio cheio? Qual que você quer primeiro? Bom, o copo meio vazio, você viu ali aquele meu primeiro slide, um tanto de pauta para a gente reduzir a emissão, né? Lembra? Não faltava para inclinar, reduzir a inclinação, falta muita coisa. E lembrar o seguinte, o mercado de carbono não vai ser ele que vai reduzir tudo aqui. Né? É uma parte, tem um monte, a maior parte das sessões de emissão não vão servir necessariamente só o mercado de carbono, é um dos instrumentos. Então, não é necessariamente aquilo, é uma parte. Tá? E você viu que ainda não está, a gente ainda está longe de alcançar seu copo meio vazio. Agora, qual que é um copo meio cheio? No Brasil, a gente nunca esteve tão próximo disso.
Porque agora a gente vai ter um mercado regulado, que vai gerar uma demanda obrigatória de redução de emissão. O que é um ponto aqui que me deu tempo para explicar? No nosso mercado regulado, e parte disso já está na lei, é possível que as empresas comprem crédito de carbono de fora do mercado regulado, né? Então, por exemplo, você vai ter lá os setores regulados: cimento, siderurgia, químico, energia, né? Então, essa turma vai receber allowances, permissões, e eles vão ter que ficar abaixo dessas allowances. No projeto de lei, existe flexibilidade para que essas empresas possam comprar as permissões uma das outras, que já é o que acontece no mercado, mas que elas também possam comprar créditos gerados fora daquele escopo regulatório. Então, por exemplo, uma empresa do agro que faz um projeto de restauração, teoricamente, ela poderia vender esse crédito para uma empresa que tem uma meta obrigatória no mercado brasileiro. Entendeu? Então, pode ser que o mercado brasileiro seja um forte gerador de demanda para esse tipo de projetos. Mas vai ter um limite para isso. Porque se imagina se o regulador deixasse comprar todos os créditos fora, as empresas não teriam que reduzir nada, né? Aí não ia transformar nada. Assim, ali ia ter um efeito de prazo ok, porque dá na mesma, independente de custo. Só que no longo prazo, aquilo não ia ter uma ação transformadora. Ele não ia transformar em custo para a empresa de energia, migrar para um processo mais sustentável no tempo, entendeu? Ou seja, eu acho que a partir de agora, a chance do copo ficar mais cheio é bem maior. Nunca teve tão alta. Eu, pelo menos, trabalho nisso em exatos 22, 23 anos. Tá? É a primeira vez que eu vejo uma possível demanda dessa no nível mandatório no Brasil. Então é mais cheio do que... Acho sim. Eu sou suspeito, mas eu acho sim. Duas perguntas mais aqui no presencial. Eu vou passar para a Natália primeiro, ladies first, tá? Obrigada, eu acho que você trouxe uma clareza, né, uma simplicidade de um tema super complexo. Muito obrigada por isso, foi ótimo. Eu sou a Natália, trabalho aqui no Produção de Technovation e eu cuido aí do relacionamento com os produtores, com a nossa comunidade. E eu sempre escuto, né? Estamos fazendo, mas como que eu participo, como que eu integro, como que eu movimento esse mercado voluntário. Não se tem muita clareza, o Tomé está ali sempre participando também das nossas ações e é sempre essa dúvida, né? Como realmente eu... E de uma maneira que me gere valor, né? E valor, o produtor é dinheiro no bolso, né? Não tem como negar isso. E a gente tem visto aí, né, praticamente todos os produtores que têm interagido com a gente, no movimento da agricultura regenerativa. Cada ano que passa, isso tem sido mais intenso, né, mudando processos, tomadas de decisão. E aí a agricultura ela não entrou, né, nesse mercado. Na sua percepção, né, na sua perspectiva, o quanto isso tira o dinheiro do bolso do produtor lá na frente? Porque se ele está fazendo hoje, ele não vai conseguir provar isso daqui a pouco, quando efetivamente entrar nesse mercado, correto? Então, Natália, ótima pergunta. Médio, correto. Por quê? Você já viu que eu sou mineiro, né? Mas faz parte do show. O que acontece? A agricultura não entrou no mercado regulado, mandatório, uma série de questões políticas, inclusive. Mas isso não significa que proprietários que tenham projetos de agricultura regenerativa possam fazer projetos de crédito de carbono no mercado voluntário, inclusive com o potencial, eventualmente, de vender para o mercado regulado brasileiro, percebe? Então é importante, só que tem um detalhe: gerar crédito de carbono não é automático. Muita gente, não, mas eu tenho aqui. Antigamente recebi ligação assim, tudo bom, tudo bom. Eu queria saber como é que eu faço para pegar meu crédito aqui com você. Eu tenho uma área aqui de X eu sei que você tem isso aí, como é que é? Você me paga? Como é que funciona? Então, assim, é compreensível, porque a pessoa vê o tangível ali, a nada preservada, ela quer um valor, ela é uma demanda legítima, só que não é assim que funciona. Então, para esse pessoal obter valor, o primeiro passo eles vão ter que ter mais engajamento, entrar e conhecer as possibilidades do mercado voluntário e começar a agir agora. Porque se ele tomar uma série de ações, ele não vai ter retroatividade. Né? No mercado regulado, o que aconteceria é o seguinte: esse produtor
pode ser que ele tivesse uma meta de redução de emissão. Eu não sei de quem você está falando, mas se o agro fosse regulado, ele só poderia emitir até um volume X. Né? E aí, se ele emitisse mais do que aquilo, ele não ia ter um ativo, ele ia ter um passivo. Né? É claro, se ele reduzisse, né, a mais, ele poderia eventualmente vender, depende da propriedade. Então, o que acontece é, essa possibilidade não foi tolhida dessas pessoas. Só que eles vão ter que tentar colocar isso no mercado voluntário baseado em projeto, onde ele tem que fazer passar por todo aquele ciclo que eu expliquei, etc. Entendeu? E esse projeto, desculpa, Danilo, eu já te falo. Uma baita de oportunidade. E esses projetos, né, eles feitos em grupo, eles têm uma aderência maior, a chance de serem validados, né, aprovados é maior, ou de forma individual? Estou tentando explorar aqui também um pouco das possibilidades. Sim. É que eu vejo assim, às vezes a gente é penalizado, essa agricultura lá, que eu acho que era crédito só 20 anos. Então, eu não consigo retroagir também se eu comprovar isso nesse tempo. A gente vê que a floresta, se você consegue comprovar, você pega a imagem, pega outras questões, notas, você consegue fazer isso retroativo, e eventualmente tomar aí na não compensação. Será que eu não vou conseguir fazer isso? Então, assim, esses produtores lá atrás que começaram com isso vão ser prejudicados por ter feito? Assim, o termo prejudicado é curioso, né? Porque ele é prejudicado porque ele não teve o conhecimento que alguém que vai fazer agora vai ter. Né? Eu entendo o que você está querendo dizer, não é um custo de oportunidade, mas é um pouco a realidade. Lembra que eu expliquei da adicionalidade? A adicionalidade visa exatamente garantir a integridade do mercado. Então, quer dizer, alguém que está comprando crédito, a gente pensa o seguinte: para que alguém está comprando crédito? Para emitir ou para deixar de reduzir, certo? Então, aquilo ali é um negócio muito sério. Se você estiver vendendo, como é que é você, né? Claro, o exemplo abstrato, né? Se você estiver vendendo um crédito igual de Itaipu existente, que não tem lastro, o crédito, na verdade, em vez de gerar um benefício, ele gera um malefício que vai permitir que alguém não reduza. Percebe? O crédito é muito legal, eu acho que faz todo sentido, né? Gosto, etc., mas tem que ter alta integridade. Uma tonelada tem que ser uma tonelada, porque senão essa pessoa vai ou emitir a mais, lastreado numa coisa que não ocorreu, deixar de reduzir. É um pouco a realidade. Agora, é interessante a gente pensar numa propriedade privada, que carbono não é um único benefício de uma APP reserva legal. Né? Quem tem APP composta, reserva legal, tem mais chance de ter menos problema com a água, tem mais chance de ter um equilíbrio microclima melhor. Então, pode ser que ele até já tenha ganho um benefício indireto, que ele não tenha visto um solo de menor qualidade. Né? Óbvio que eu sei que isso é o mundo ideal. Né? Mas é um pouco essa realidade. Então, você falou de retroagir, como é que funciona geralmente? A maior parte dos sistemas de mercado voluntário de carbono, que são baseados em projetos, eles têm um certo prazo para você entrar com um projeto para reivindicar crédito. Então, por exemplo, no sistema da ONU, você tinha até 6 meses da tomada de decisão para, entre aspas, protocolar o projeto. Por quê? É um tempo razoável que eles acharam, olha, de fato, essa pessoa pensou no caminho de tomar a decisão e deu um tempo para ele protocolar isso. Então, eu vou permitir esse prazo. Mas se for antes disso, aí não. Por quê? Parte do pressuposto, você não tomou a decisão do Economist Reform e logo você não precisou do crédito para fazer. Se você não precisou do crédito para fazer aquilo, significa que você faria de qualquer jeito, portanto, não é adicional. Né? E esse é um pouco o conceito. Você respondeu do grupo ou... Você muito bem. Você pode ter projetos de forma isolada, então o produtor pode fazer o dele. Você pode fazer o que a gente chama de um projeto agrupado, mercado voluntário ou programático, mercado voluntário do sistema 1. O que significa isso? É um projeto guarda-chuva. Então, por exemplo, uma associação de pequenos produtores, tem 1.000 produtores, e você faz um processo só, e cada área você vai pendurar embaixo daquele processo, embaixo daquele guarda-chuva.
Entendeu? Isso é o que faz mais sentido no caso de pequenos proprietários. Pode ser até gente maior também, não tem problema, mas faz muito sentido. Você dilui o custo, né? Porque tem custo. Você contratar um consultor, você tem que contratar um estúdio, tem custos internos, você tem que monitorar. Enfim, não é fácil. Professor, muito prazer, eu sou o Danilo, sou gestor de comunidade aqui na Unidade de Defensa, Parque Murilo, né, a gente já fez a pergunta, e a minha pergunta, inclusive, é um pouco da linha que ele tinha comentado, que inclusive eu queria até aproveitar, porque é a mesma pergunta que eu fiz para uma professora durante a graduação, que ele foi fundador do Cicarbo, aqui na Exalc, que é um centro que analisa esses estudos de mercado e etc. E aí eu lembro que eu perguntei para ele justamente quais métricas que o produtor ele pode utilizar na hora que ele estabelece projeto para conseguir pegar crédito de carbono. Ela já citou alguns, por exemplo, as práticas, né, de conservação do solo e também pela matéria orgânica, carbono orgânico. Mas eu queria entender se a gente conseguiu criar novas métricas e quais que eles podem utilizar nesse sentido. Danilo, desculpa. Ô, Danilo, eu não sei se eu entendi bem o que você está querendo dizer por métrica, mas eu vou assumir que são o que a gente chama de metodologias. Né? Então, cada padrão de sistema voluntário de carbono tem metodologias que são aceitas para casos específicos. Por exemplo, já existem algumas para reivindicar o carbono do solo. O aumento de carbono, não é só o carbono do solo, é o aumento de carbono do solo. Né? Então, se você faz, por exemplo, uma pastagem marejada, um plantio direto, você consegue demonstrar que aquelas práticas geraram uma melhoria de carbono no solo, você pode reivindicar aquele sequestro de carbono no solo. Você tem metodologias que cobrem as práticas de restauração e reflorestamento. Você não tinha floresta numa área, você vai lá plantar aquela área, e aí você tem uma metodologia mais de verdade, que te permite reivindicar esse tipo de emoção. Né? Você já tem metodologias que tratam também de fertilizantes, né? N2O. Então, eu não vou lembrar de todas de cor, são muitas, mas a vantagem é que isso é também um tempo. Eu posso passar depois o link dos sistemas, e em todos eles você pode ver todas as metodologias que já estão aprovadas, mas em geral cobrem essas práticas, redução de emissão de metano, a parte da dejeto, carbono do solo, sequestro de carbono de biomassa, enfim. E tem algumas outras, que são muitas, já vou lembrar todas. Mas até seguindo o exemplo que você trouxe, professor, por exemplo, um produtor que ele já utiliza o não revolvimento, então ele não faz o revolvimento solo, plantio direto, por exemplo. Para ele conseguir metrificar, então ele precisa de um antes e depois, certo? E aí, se é um produtor que já faz há muito tempo... Não é adicional. Tem mais. Óbvio disso, é uma... E, digo, lembra o seguinte, Danilo, qual é o objetivo maior do crédito carbono e do comércio de carbono? Lembra que eu falei no começo? É o quê? É reduzir o custo de compliance para a economia mundial. É fazer com que a gente gaste o mínimo possível para mudar as nossas práticas de produção de consumo. Tá? Então, qual que é a filosofia por trás disso? Se essa pessoa já fez, significa que é melhor gastar um incentivo com uma outra que ainda não fez. Eu sei que pode ser injusto, né, com a pessoa que já teve esse investimento, mas se ela fez, foi por alguma razão. E aquela razão foi um motivador suficiente para ela fazer isso. Às vezes o cliente existiu, às vezes ela quis ter uma propriedade mais bem manejada. Né? Então, esse é o ponto, é otimizar o uso do recurso que nós vamos gastar com isso. Tá? E aí ele tem que ir para aqueles casos que são mais difíceis de serem mudados para que ele tenha mais eficiência. Ou que você precisa de mais incentivo para mudar. Por isso que a adicionalidade, lembra porque você quer igual 50 tons de assim, cada caso é um caso. Você pode ter um caso que é a prática, que esse caso faz sentido, você pode ter um caso do lado que não faz sentido. Depende do contexto, da lei, quem que já fez, a capacidade financeira dele. Você tem condições de monitorar tudo aquilo. O pessoal do presencial, eu vou pedir para vocês aguentarem mais 3 minutinhos conosco, que existem 2 perguntas online que a gente gostaria de contemplar.
E aí, Fábio, na sequência a gente encerra depois dessas duas do online. E quem quiser e tiver interesse de ficar por aqui com o Fábio um pouco, tomando um café, eu já fiz o convite por você, agora você vai ter que ficar. A gente toma um café juntos, tá bom? Vou pedir para o JP ajudar a gente com as duas perguntas do online. E time, do presencial e do online. Nos ajudem com o feedback. Super relevante, tá joia? Fazer a pergunta da Marta Bambini aqui. Em 2024, foi divulgado na mídia uma notícia envolvendo uma empresa certificadora de emissões que, no caso, certificou projetos que foram alvo de uma operação da polícia, associados a um possível esquema de extração ilegal de madeira. Como um país pode fiscalizar ou regular as ações das certificadoras para evitar problemas de integridade e fraude? Excelente pergunta. De fato, já houve vários problemas assim, infelizmente. Né? É até difícil dizer, né? Tem casos que é fraude política, né? Não é totalmente caso de regulação. Mas o que aconteceu é o seguinte, que eu diria que talvez nos últimos 2, 3 anos, em função desses e outros casos que já ocorreram, começou um movimento muito forte no mercado de carbono, especialmente no mercado voluntário, né? Para criar princípios cada vez mais rigorosos, né? Que tenham cada vez mais integridade, cada vez mais rigor analítico, para que isso não ocorra. Né? Agora, isso é uma medida que é tomada no nível regulatório. Além do nível regulatório, você tem as medidas que precisam ser tomadas no nível da implementação. Né? Nesse caso, por exemplo, eu não sei exatamente qual caso que é, mas pela descrição parece que teve a ver também com a implementação, né? A instalação ilegal de uma área que talvez não pudesse ser extraída, né? E aí o sistema não conseguiu fiscalizar, enfim. Então, é um mix das duas coisas, padrões mais rigorosos, que tenham integridade, com capacidade de implementação local. Né? O Brasil sempre foi muito cauteloso com os projetos, especialmente que envolvessem a Amazônia, a parte de desmatamento claro, por conta de uma certa dificuldade desse controle diário. Já teve problema relatado em mídia de diversos tipos de ações que não eram legais no sentido sempre. Mas é um desafio. O copo meio cheio é que a gente vê na indústria um sentimento de que é necessário subir o nível cada vez mais. Perfeito, obrigado. E por último, a pergunta da Maria Karina, do Chupé. Qual a sua opinião sobre o potencial da cafeicultura para a geração de crédito de carbono, especialmente quando consideramos o contexto de pequenos produtores? Interessante também. O Chupé, claro, tem uma escala grande de colaboração com os pequenos produtores. Vou dar a minha visão pessoal, mas já que eu tenho a minha opinião, eu posso dar. Eu acho que algumas culturas, por exemplo, o café, que até uma espécie de árvore, assim, mas eu acho que é mais fácil tentar explorar o potencial de restauração das APPs e das reservas legais. Eu acho que é o que faz mais sentido para esse tipo de projeto. Porque a árvore já está plantando, cafeeira, etc. Talvez alguma coisa de carbono no solo possa ter a ver, né? De repente, alguma utilização de fertilizante, mas eu acho que as duas coisas que vão fazer mais sentido para esse tipo de projeto é estimular a restauração dos pequenos, que geralmente não tem recursos, né, para recompor a APP, reserva legal, não tem receita para isso. Dá para fazer um belo projeto agrupado, né? O Chupé, por exemplo, pode ser a entidade agregadora disso, né? E, eventualmente, investigar algum tipo de prática que aumente o carbono do solo da área de produção. Seria a minha suspeita. Eu falava, fiz isso e faço durante anos, mas é o que eu acho que faria mais sentido sem conversar com ela mais de perto. Perfeito, obrigado. Eu acho que o produtor sozinho mesmo vai conseguir falar. Então, assim, se for com o Chupé, não for grande, assim, esse projeto do guarda-chuva é importante. Assim, eu consigo chegar lá e aderir. Mas você colocar na mão do produtor, assim, projetos daquele tamanho, eu achei que era mais simples, mas mostrou aí, ele desanima totalmente. Então, você não vê um grande um fornecedor de semente, ou de alguma coisa, uma cooperativa,
Poderia ser um link para sindicato, mas não consigo os sindicatos organizados para fazer isso. Então, eu não consigo ver o produtor sozinho, não consigo fazer projeto. Né? Você vê alguém grande e fazer, né, fazer um projeto aí. Exatamente isso. É muito difícil para quem enganar pessoas. E nem paga, porque o dinheiro que ele vai gastar com crédito realmente tem que ter um grande problema operativo. E nessas horas, eu acho que se tiver uma política que incentiva isso, faria uma diferença. Claro, o Chubé talvez vendo isso hoje, eu estou pensando nisso, tomara que seja uma fagulha lá. Mas imagine quantas outras, mas o água, que é enorme. Se acontecer cenário da vida, aí não cenário cabeçante. Bueno, aos que estão aqui conosco ainda, super obrigada por terem permanecido. Aos do online, muito obrigada pela presença. Lamento pela questão inicial do som, mas aqui a gente está sempre tentando melhorar. A nossa TI já está sabendo o que aconteceu e vamos em frente para a próxima oportunidade ser melhor. Gente, um super obrigado, um super agradecimento. Estava ali do lado da Nath, ela já falou que tem mais 10 perguntas para você antes de ir embora. Não, o fato é, gente, o tema não se esgota, né? A gente só abre uma porta que precisa continuar escancarada para debate, e o Hub é um lugar para esse debate, tá bem? Então, permaneçam aqui à medida que o Fábio puder, para trocar ainda mais ideias, nos provoquem para que mais temas acerca desse, enfim, continuem figurando aqui na Arena e nos eventos do Agitec Innovation. Um super obrigada e até a próxima, então. Garantindo que vocês já responderam o feedback, eu libero todo mundo. Tchau, gente, até a próxima.